Olá, gente. Tudo bem? Bom, estamos aqui hoje para mais um capítulo do livro da Brené Brown, A Coragem de Ser Imperfeito, que é esta capinha aqui. O meu nome é Akin, eu sou psicólogo e vou compartilhar hoje com vocês algumas informações bem interessantes sobre este livro. Como o capítulo 4 é um capítulo extenso e bem denso, eu vou separar a leitura do capítulo em alguns vídeos. Então, não vai ser apenas este vídeo a respeito do capítulo, vão ser alguns, tá? Ele é um capítulo interessante porque o título do capítulo é Arsenal contra a Vulnerabilidade. Então, aqui ela vai falar a respeito das defesas contra a vulnerabilidade, porém ela vai falar de uma forma mais esmiuçada e também vai dar dicas sobre o que fazer para vencer alguns desses escudos protetivos, né? Então é um capítulo bem interessante e é por isso que eu também vou separá-lo em vídeos, porque vale a pena falar de uma forma mais esmiuçada a respeito de todos esses arsenais contra a vulnerabilidade, certo? Muito bem. Ela começa falando aqui: nossa armadura pode ter sido feita sob medida, mas algumas partes delas são permutáveis. Ao abrirmos algumas frestas da armadura, podemos expor à luz do dia elementos mais ou menos universais de proteção contra a vulnerabilidade. Então, o que ela está colocando aqui é que, embora cada um de nós se proteja do seu jeito particular, existem formas que são universais. Então, que nem ela fala desse exemplo da armadura, né? Uma pessoa pode ter uma armadura, aquelas armaduras medievais, assim, né? Em que uma parte ou outra da armadura é um pouco diferente. Mas, por exemplo, todos os cavaleiros vão ter lá um peitoral, né, de metal. Não vale a pena você fazer uma armadura sem se colocar um peitoral. Faz sentido, né? Você fazer uma armadura só para proteger seus pés, por exemplo. Você pode proteger de várias formas. Pode ser uma cota de malha, pode ser uma grande placa de metal. Então, nesse sentido, a armadura é cambiável. Porém, a pessoa colocará algo para proteger o seu peito ou sua barriga, tá? Ela fala assim, sobre um grande paradoxo a respeito da questão da vulnerabilidade, que é: vulnerabilidade é a última coisa que eu quero sentir em mim, mas é a primeira coisa que eu procuro no outro. E por que nós procuramos a vulnerabilidade no outro? Porque, embora a vulnerabilidade seja algo que nós tememos, nós reconhecemos no nível consciente ou inconsciente o quanto que ela é necessária. Ou seja, nós gostamos de ver autenticidade, nós gostamos de ver alguém corajoso, e isso requer vulnerabilidade. Então, nós percebemos que a vulnerabilidade é algo importante, porém, nós gostamos de acreditar que aquelas pessoas não são vulneráveis. Eu gosto de dar muito exemplo de guerreiro, né? Porque esse tema da vulnerabilidade fala muito sobre isso. Então, no filme dos 300 de Esparta, tem uma parte em que o rei está instruindo seu filho e falando para ele que sim, todos os homens sentem medo no meio de uma batalha. Então, não é não sentir medo que vai te fazer diferente. O que vai fazer você vencer a batalha é você aceitar o medo. E para isso você tem que estar vulnerável. Então, nem mesmo os grandes guerreiros, né, que lutavam nas paredes de escudos, não sentiam medo. Bem pelo contrário, é exatamente a aceitação de que isso causa medo que faz do guerreiro um bom guerreiro, tá? E não sentir medo. É da natureza humana querer categorizar e simplificar, mas isso nos afasta da verdade. Nenhum de nós utiliza apenas uma dessas defesas universais. A maioria será capaz de se relacionar com quase todas elas, dependendo das diferentes situações que se atravessa. Então, embora a gente vá falar aqui sobre defesas específicas, é óbvio que cada um de nós pode usar uma ou várias delas ao longo da vida ou ao longo das situações. Dependendo da situação, eu posso usar uma, ou dependendo da situação, eu posso usar outra, né? E, de novo, não é que é errado usar essas defesas. Porém, quando elas fogem ao controle e quando elas se tornam inconscientes, elas nos causam mais problemas do que soluções. Então, isso também é algo muito importante de perceber, tá? Ser o bastante, né? Parece que acreditar que somos bons o bastante é o caminho para fora da armadura. Então, com este senso de ser o bastante, vem a aceitação do próprio valor, dos limites e do envolvimento com a vida. Isso está no âmago de todas as estratégias adotadas pelos participantes da pesquisa para se libertarem de suas armaduras. Eu sou o bastante,
dignidade versus vergonha. Já chega, limites versus vontade de vencer sempre e comparação. Mostrar-me, assumir riscos e deixar que me vejam é o bastante. Envolvimento versus desmotivação. Então, quando ela fala que dignidade versus vergonha, limites versus a vontade de vencer sempre e o envolvimento versus desmotivação, ela está também falando dos efeitos. Ou seja, a partir do momento que eu me permito ser vulnerável, eu entro em contato com a minha dignidade ao invés do contato com a vergonha, né? Que é provocada quando eu faço o oposto. Então, a partir do momento que eu digo eu sou o bastante, eu entro em contato com a dignidade. Quando eu continuo afirmando que eu não sou bom o suficiente, eu entro em contato com a vergonha. E aqui vou fazer uma ressalva, porque ela é importante, porque muitos de vocês que estão vendo esse vídeo, de repente vão perguntar, tá, mas e se eu não for bom o suficiente mesmo? Então, por exemplo, comecei um curso aqui e eu não sou bom o suficiente ainda porque eu não domino todas as técnicas, etc. e tal. Bem, uma das coisas que a Brené deixa clara, né, na pesquisa dela, e isso é uma questão de psicoterapia também, que eu falei nos vídeos anteriores, que eu estou retomando aqui, é o seguinte: tem uma diferença muito grande entre o resultado do meu comportamento e a autoavaliação a partir deste resultado. Então, uma coisa é eu afirmar, começo um curso de jardinagem e eu digo assim: eu não sou um jardineiro muito bom, eu não sei ainda trabalhar direito com as plantas, eu não sei plantar direito, eu não sei que adubo usar, não sei direito quais são as melhores plantas para os melhores tipos para os climas específicos. Isto é um fato. E eu posso ficar só por aqui, constatando de forma consciente uma incompetência que é real, concreta. Isso não é o problema. O problema vem quando eu faço um julgamento da minha pessoa a partir disso e me digo assim: eu sou um idiota. Eu não sou bom o suficiente, nunca fui bom o suficiente, nunca na minha vida nada deu certo, né? Eu sempre fico nessa de nunca consegui entender direito as coisas. Eu sou burro. Então, essa avaliação moral que se segue, às vezes, em detrimento da percepção clara de uma incompetência real, é o que está sendo tratado aqui. Então, por exemplo, é muito diferente eu dizer assim: eu não sou um jardineiro muito bom por causa disso, disso, e eu sou uma pessoa boa. Eu sou suficientemente bom para, por exemplo, aprender isso com o tempo. Tá? Vocês estão entendendo a diferença? Eu espero que fique bem clara essa diferença, porque ela é muito importante. Tá? Então, quando ela fala que, a respeito dessa questão de ser bom o suficiente, é a questão da autoavaliação enquanto pessoa. E como é que a gente vai dizer que uma pessoa não é, entre aspas, boa o suficiente? Né? Esse bom é num sentido, vamos dizer assim, existencialista do termo. Né? E não no sentido de você ter ou não uma competência, atingir ou não um determinado resultado. Então, é possível eu ser um péssimo jardineiro e ser uma boa pessoa. São coisas diferentes. Tá? Muito bem. As 3 formas de escudo que vou mostrar são o que eu chamo de arsenal universal contra a vulnerabilidade, porque descobri que todos nós as incorporamos de algum modo em nossa armadura exclusiva e pessoal. Elas incluem a alegria como mau presságio, aquele temor repentino e paradoxal que reprime qualquer felicidade momentânea, o perfeccionismo, ou acreditar que fazendo qualquer coisa com perfeição significa que você nunca passará vergonha, e o entorpecimento, a adoção de qualquer recurso que anestesia a dor do desconforto e da solidão. Tá? Então, aqui ela está dando um geral, mostrando os principais pontos. Ou seja, a alegria como um mau presságio. Por que a alegria é vista como um mau presságio? Porque, de certa forma, quando eu estou alegre, eu relaxo. Eu olho para o mundo e eu quero ir para o mundo fazer coisas interessantes nele. Então, eu saio da ideia de que eu não sou bom o suficiente, que eu tenho que continuar correndo atrás de tudo, senão a minha vida acaba. O perfeccionismo é uma estratégia de fuga. Então, se eu for perfeito, fizer tudo sempre bem, ninguém vai me excluir. Percebe? Fuga. Eu estou fugindo da ideia de ser excluído. E, por fim, a questão do entorpecimento, que é fugir das emoções e sensações desprazerosas que a pessoa possa vir a sentir. Tá? Então, vamos lá. O escudo da alegria como mau presságio. Em uma cultura de profunda escassez, de nunca nos sentirmos seguros ou certos o bastante, a alegria parece uma farsa. Nós acordamos pela manhã e pensamos: o trabalho vai bem, todos na família estão com saúde, nenhuma grande crise está acontecendo, a casa ainda está de pé, eu estou me sentindo bem,
Ai, que droga, isso é ruim, isso é muito ruim. Algum desastre deve estar à espreita, só esperando para acontecer. Ela faz um exemplo bem exagerado aqui, né? Porém, eu escuto isso em consultório o tempo todo, né? Tem vários clientes que me dizem assim, aqui eu estou me sentindo esquisito. Por quê? Porque está tudo bem. O que eu faço com isso? E eu falo assim, bom, aproveite, né? Vá fazer alguma coisa interessante com a sua vida. Né? E as pessoas realmente ficam incomodadas com isso, né? Está tudo bem. Quando perguntei aos participantes da minha pesquisa sobre as experiências que faziam com que se sentissem mais vulneráveis, eu não esperava que a alegria fosse uma das respostas. Porém, ela ficou perplexa com as respostas e algumas delas foram. Eu me sinto mais vulnerável quando? E aí as pessoas completavam essa frase. Olho para os meus filhos dormindo, admito como amo meu marido e minha esposa, reconheço como melhorei, passo alguns dias com meus pais, observo meus pais brincarem com meus filhos, quando estou em remissão de uma doença grave, quando engravido, quando fui promovido, etc, etc, etc. Então, a alegria, ela é uma emoção difícil na nossa cultura justamente por causa disso. Qual é a base da alegria? E aí eu trago isso também de alguns autores como Paul Ekman, né, que estuda a questão das emoções. Quando você está num estado em que você está satisfeito com a vida e em que você alcançou objetivos, você se sente alegre. Então, a alegria é um sentimento que tem a ver com a satisfação. E se a gente vive numa cultura de escassez, a satisfação é o oposto da escassez. Então, o alarme vai soar. Como assim eu estou me sentindo satisfeito? Eu não deveria estar me sentindo assim. Eu vou perder alguma coisa, alguma nhaca vai acontecer para me mostrar que esta emoção está errada. Né? Então, é muito importante aprender a combater essa vozinha que fica na nossa cabeça dizendo que está errado você se sentir bem. Né? Então, aqui a gente continua. Ela está falando a respeito de algumas questões. Ela chama aqui de decepção perpétua, né? Ensaiar a tragédia. E isso é uma característica de sintoma de depressão. Então, os pesquisadores, como por exemplo o Martin Seligman, o Aaron Beck, eles falam que um dos sintomas da depressão mais difíceis de tratar não é exatamente a tristeza, mas sim uma desesperança em relação à possibilidade da alegria. Então percebam que isso é diferente. O depressivo não é exatamente aquela pessoa que está triste porque perdeu algo. É aquela pessoa que está desesperançosa na capacidade dela de gerar alegria e satisfação para ela no futuro. Então, isto é muito prejudicial. E sobre isso ela fala. Para estes, é mais fácil viver decepcionado do que se decepcionar. Sem dúvida, é mais vulnerável mergulhar e sair da decepção do que montar acampamento nela. Nesse estado, sacrifica-se a alegria para evitar a dor. Então, de uma certa forma, é como se a pessoa entrasse numa ideia assim, se eu estiver sempre triste, eu não vou me surpreender com a tristeza, então eu fico aqui. Não é que ela quer ficar triste, é muito importante de entender isso. Não é que ela gosta da tristeza ou de estar desanimado. É que ela está se defendendo, a partir disso, da possibilidade de vir a sentir isso com uma alegria. Então eu subo e desço. Então me apaixono por alguém e levo um pé na bunda. A dor deste pé na bunda é vista por essa pessoa como tão dura, tão difícil, tão insuportável, que ela prefere não amar do que sentir isso. Mas perceba que não é um gosto por não amar. É uma preferência, uma fuga em relação àquela dor. Tá? Uma vez que fazemos a ligação entre vulnerabilidade e alegria, a resposta é bastante direta. Estamos tentando vencer a vulnerabilidade à força. Não queremos ser surpreendidos pela dor. Como não queremos ser pegos de guarda baixa, ensaiamos as reações às piores possibilidades como defesa contra a decepção. Tá? Então, essa ideia de ficar ensaiando desastres com o intuito de você estar preparado para uma eventual perda é que é o grande ponto. E continua sendo uma estratégia de fuga. Né? Então, a pessoa fica encontrando defeitos em tudo para caso aconteça algo ruim, ela já estar preparada. Isso é como as pessoas fazem assim, eu quero estar preparada para a morte do meu pai, da minha mãe ou de alguém importante. Né? Não tem como você se preparar para a morte. Isso é impossível.
não tem um treinamento contra a morte. Ah, mas eu posso aprender a me desapegar de uma coisinha, de outra. Ok, mas isso não é desapegar-se da morte. Tá? Isso não é não sentir a morte. Então, essa ideia de estar sempre trazendo coisas ruins para estar protegido, ela é, na verdade, uma defesa e uma falácia. Tá? Muito bem. Viver com ousadia, dentro disso, significa o quê? Praticar a gratidão. Mesmo aqueles que aprenderam a se render à alegria e abraçar a experiência não estão imunes aos tremores incômodos da vulnerabilidade que muitas vezes acompanham os momentos felizes. Eles apenas sabem usá-los como mais como um lembrete do que como um sinal de advertência. O que descobri na pesquisa foi que é a natureza dessa lembrança que faz toda a diferença. Para quem abraça a experiência, o tremor da vulnerabilidade que acompanha a alegria é um convite para a prática da gratidão, para o reconhecimento de como somos gratos pela existência de uma pessoa querida, pela beleza da natureza, pelos vínculos ou simplesmente pelo momento que está diante de nós. Ou seja, como a gente soluciona esta ideia, este escudo da alegria como um mau presságio? Aprendendo a agradecer quando a coisa boa se vai. Ué, Kim, mas eu não tinha que aproveitar mais a alegria? Não. Por quê? Porque o ponto do qual as pessoas fogem não é da alegria, é de quando ela termina. Então, o real aprendizado está em aprender o que fazer de fato quando algo bom acaba. Algumas pessoas se apegam ao passado e ficam falando: eu era muito feliz quando eu tinha 15 anos. Quando eu tinha 15 anos, a minha vida era perfeita. Obviamente que não era, mas a pessoa se apega àqueles momentos bons e não solta mais. Então, no fundo, ela não fica grata àquilo que passou. Ela continua remoendo aquilo na mente. Que é diferente do que ela está propondo aqui. Que bom que eu tive isso. Que bom que acabou. Eu tenho hoje uma memória muito feliz dos meus 15 anos. E agora eu vou para frente. Então, essa capacidade de transformar os momentos positivos em memórias positivas e se contentar, entre aspas, com isto é que é o grande pulo do gato. Tá? Qual que é a falácia aqui? Mas eu não queria que isso acabasse. Bom, tudo na vida acaba. Nada dura para sempre. E você já teve experiências suficientes para saber disso daqui. Aceitar isso é importante, porque ao aceitar isso, você pode fazer exatamente isso que nós estamos falando aqui. Transformar as memórias positivas em memórias positivas. Ou seja, aquelas memórias que você olha para trás e fala: minha vida valeu muito a pena, foi muito boa. E isso dá ânimo, dá força, dá energia. Tanto que eu citei a questão da depressão, e um dos exercícios contra a depressão é exatamente esse, fazer um diário de gratidão, onde todos os dias a pessoa olha para o que aconteceu e agradece pelas coisas boas que aconteceram. Tá? Muito bem. Eu vou trabalhar aqui com mais algumas coisas que ela traz a respeito disso. Não foi somente o vínculo entre alegria e gratidão que me pegou de surpresa. Também fiquei espantado com o fato dos participantes da pesquisa descreverem sistematicamente tanto a alegria quanto a gratidão como práticas espirituais ligadas a uma crença nas conexões humanas e em um poder maior do que nós. Suas histórias e seus relatos aprofundaram essa questão e apontaram para uma distinção clara entre felicidade e alegria. Os participantes falaram da felicidade como uma emoção que está condicionada a circunstâncias, mas descrevem a alegria como um caminho espiritual que passa pela prática da gratidão e conduz à conexão com o mundo. Então, essa ideia de você estar inserido em algo maior e você ser grato, pelas experiências que você possui ao longo da tua vida, que você vai tendo em relação à sua vida, aumentam a conexão, aumentam o sentimento de satisfação. E aqui eu não estou falando de uma coisa barata, do tipo assim, se contente com pouco, não é isso. É se contente com o que está acontecendo na sua vida. Não no sentido de não buscar por mais, mas se você realmente quiser mais. Mas é exatamente o contrário. Ao aceitar e valorizar aquilo que a gente tem tido na nossa vida, isso nos dá força para saber, em primeiro lugar, o que é que a gente quer mais, de uma maneira muito clara, porque daí a gente não está fugindo, ou seja, minha vida está uma droga, eu preciso de mais. Isso é um mecanismo de fuga. Mas quando a gente aceita, a gente consegue visualizar. Eu tenho isso, eu tenho aquilo, isso tudo que eu tenho é muito bom. Eu quero mais o que especificamente? E para que eu quero isso?
Então, esse centramento ele é muito importante e ele aumenta essa sensação de alegria, de felicidade e de estar conectado com um todo. Qual é o todo aqui? Não é algo místico que está além da nossa percepção. É a tua própria vida, os teus próprios caminhos. Se o oposto da escassez é o bastante, então ao praticar a gratidão, nós reconhecemos que há o bastante e que nós somos o bastante. Utilizo a palavra praticar porque os participantes da pesquisa mencionaram práticas de gratidão palpáveis, mais do que meramente ter meramente uma atitude de gratidão ou se sentirem agradecidos. Então é importante isso daqui, e eu gosto que ela fala sobre isso, porque isto é uma prática, ou seja, você precisa ter uma atitude voluntária, um movimento voluntário para fazer isso. A gratidão não vai cair do céu. Você precisa olhar para a tua vida, para o que você tem e dizer, isto é bom. Ah, Kim, mas eu tô, sei lá, tô ganhando, pegar o tema de dinheiro que é bem comum, eu tô ganhando só 2.000 e eu queria ganhar 10.000, então 2.000 é ruim. 10.000 não é o que eu quero. Ok. Você está longe da sua meta? Sim, está longe da sua meta. Eu quero 10, eu tô com 2. Porém, entre 2 e 1, você preferiria 1 ou 2? Então, essa avaliação é importante, porque se eu olho para o 10, o 2 parece pouco, de fato é. Agora, eu tenho 2. E 2 é bom, enquanto 2 não é 10, mas é 2. Você está entendendo? Então, é muito importante aprender a fazer essa avaliação de valorizar o que você tem. Se você não faz isso de forma voluntária, isso não vai cair do céu. Tua cabeça vai continuar te cobrando, principalmente porque você vai ver pessoas que ganham 15, 20, pô, eu sou uma porcaria porque eu não ganho tanto quanto essas pessoas. Tá? Muito bem. Ela agora fala sobre 3 lições que ela recebeu ao longo da pesquisa dela. A alegria nos visita em momentos comuns. Não corra o risco de deixar a alegria passar desapercebida, mantendo-se ocupado demais, perseguindo o extraordinário. Né? Então, geralmente, as pessoas acham que vão estar alegres quando elas estiverem numa viagem, num lugar distante, paradisíaco, etc, etc, etc. Esqueça. É óbvio que você pode se sentir alegre nesses momentos também, mas se você resumir a tua alegria apenas a esses momentos, você vai deixar passar muita coisa. Eu sempre dou o exemplo do meu café da manhã. Coisa que eu mais gosto, né? E uma das experiências, entre aspas, bobas, mas que dão muito sentido para a minha vida, é sentir o cheiro do café. Todas as manhãs. Como eu faço meu café, todas as manhãs eu paro e fico sentindo o cheiro do café, do grão moído, quando eu jogo a água, fico sentindo o cheiro. E isso é uma coisa que me dá uma alegria muito profunda. Ah, é que é uma coisa idiota. É idiota. E é exatamente isso que ela está falando aqui. Quanto mais coisas idiotas como essa você tiver na sua vida, mais ela vai valer a pena. Seja grato pelo que tem. Eu não preciso nem explicar isso daqui. Né? Ela fala que quando você valoriza o que tem, também está valorizando o que o outro perdeu. Né? Então, isso daqui é um exercício. Muitas vezes, quando a pessoa tem dificuldade de valorizar aquilo que ela tem, eu, em consultório, solicito a ela que imagine a sua vida sem aquilo. Ou que imagine a vida de uma pessoa que não tem acesso a isso. Porque isso nos faz ver qual é o valor disso na nossa vida. E esse é um exercício tão interessante porque muitas vezes as pessoas fazem coisas que não são importantes ou interessantes para elas, de fato. E quando elas fazem esse exercício, elas falam, nossa, Kim, mas eu me imagino sem isso e me imagino bem. Então, muitas vezes, as pessoas param de fazer coisas porque elas não são úteis. E começam a fazer novas coisas que são, de fato, interessantes. Não desperdice a alegria. Pode dar medo. E, com certeza, é colocar-se numa posição vulnerável. Mas sempre que nos permitimos nos entregar à alegria e ceder a esses momentos, nós fortalecemos nossa resistência e cultivamos esperança. A alegria se torna parte de quem somos. E quando coisas desagradáveis acontecem, e elas acontecem mesmo, nós estamos mais fortes. Sempre gosto de dar exemplo de academia, porque ele casa muito com isso. Então, por exemplo, se você vai todos os dias para a academia e corre, e faz seu exercício, né? Faz uma massagem de vez em quando, faz uma boa alimentação, o teu corpo vai estar forte. Se você pegar uma doença, e qualquer um pode pegar uma doença, você vai se recuperar muito mais rápido. Se você for sedentário, não fizer nada e ter uma alimentação ruim, você também pode ficar doente. E a tua recuperação vai ser mais difícil. Né? Muito bem, gente. Então, no vídeo de hoje eu trabalhei com esses conceitos. Vão ter outros vídeos que eu vou continuar trabalhando a respeito dos outros conceitos que ela traz nesse capítulo. Ok? Um abraço, até a próxima.